Santíssima e viva Cristo Rei. Pode ser que você tenha alguma dúvida aí na sua cabeça em relação à Virgem Maria, mesmo você sendo católico, né? Às vezes você possa ter a dúvida de quem é a Virgem Maria, quem é a Mãe de Deus. O que a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana ensina sobre a Mãe de Deus? Talvez você tenha essa dúvida, né? Vai ser bem razoável, né? bem superficial, mas vou falar um pouquinho, né? Sobre a Virgem Maria. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos do 31 seguintes, diz o seguinte: chegando sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentado ao redor dele. Disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e te procuram. Aí Jesus respondeu: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Na verdade, na palavra fala que ele replicou, né? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Muitas vezes, e por muitos, como eu já ouvi esse comentário, até pessoas mais próximas, né? Dizendo para mim que Nossa Senhora foi deixada de lado, que Jesus tirou Nossa Senhora, né? Então, esse texto, ele é visto de forma muito negativa. Jesus faz uma pergunta, na realidade. Às vezes nós nem percebemos, lendo a Sagrada Escritura, nem percebemos. Se você olhar lá, ele faz uma pergunta. Tá? Observa aí no texto. Ele faz uma pergunta: quem é minha mãe? Tá? E quem são meus irmãos? Você vai ver lá um ponto de interrogação. Quando nós queremos saber sobre uma pessoa, né, a melhor coisa é indagarmos quem é aquela pessoa, correto? Quem não conhece, quem não me conhece, diz: quem é o Eduardo? Através dessa pergunta, você começa a pesquisar, né? Você começa a fazer pesquisas a respeito, né, daquela pessoa que você quer conhecer. Onde você faz aquela pergunta, você indaga, né, quem é aquela pessoa? Você começa a investigar. Ah, no meu caso, né? Ah, ele é paroquiano lá na paróquia de Cristo Rei. Ah, o Eduardo, ele é casado. E assim sucessivamente você vai descobrindo outras informações para saber quem eu sou. Correto? A mesma coisa é em relação à Virgem Maria. É a mesma coisa. Aí vemos o quão necessário é a pergunta de Jesus Cristo: quem é a minha mãe? Né? Por quê? Porque é isso que faz a Mariologia. A Mariologia, como eu disse no vídeo passado, né? A Mariologia, ela é um estudo de Maria dentro da teologia. E se nós não conhecermos a verdade, né, nós vemos essa pergunta de Jesus como negativa, né? Como eu disse no início, várias pessoas até da família bem próxima disse, né, que Jesus tirou Maria de lado, né, que Jesus desprezou Nossa Senhora, né, Maria. Então, quem não tem conhecimento vê como negativa, nem questiona, nem presta atenção que ele está fazendo uma pergunta. Aliás, quem é a Virgem Maria? Quem é essa mulher que se tornou a mãe de Deus? Quem é essa mulher? Essa mulher que foi escolhida por Deus para gerar o Salvador. Entende? Quem é essa mulher? Quem é Maria? E a partir dessa pergunta, quem é a Virgem Maria? A igreja ela desenvolve essa matéria dentro da teologia, tá? Que é chamado de Mariologia.
O nome já diz, né, que é um estudo sobre Maria. Porque se tinha essa dúvida também, alguns tempos atrás, no antigo, né, no antigo tempo, no início, né, existiam essas dúvidas. Então nós vamos ver um pouco quem é a Virgem Maria. Quem é Maria? A importância da Virgem Maria e o porquê nós, fiéis católicos, a amamos e somos devotos de Nossa Senhora. Ou devemos amá-la, devemos ser devotos de Nossa Senhora. E mais do que isso, imitá-la. Mas sem conhecermos é impossível, né? Então, a partir da pergunta quem é a Virgem Maria, se eu lançasse essa pergunta agora, muitos católicos iriam dizer, né? Ah, ela é a mãe de Jesus Cristo. Sim, ela é a mãe de Jesus Cristo. Perdão. Mas o que a igreja fala realmente sobre a Virgem Maria? Neste contexto de São Marcos, que nós lemos no início, o Evangelho de São Marcos, Jesus não está desprezando a sua mãe, como muitos interpretam, sem ter o conhecimento. Quando ele diz quem é a minha mãe, ele não está desprezando, mas Jesus está nos provocando. Nós, cristãos católicos, Jesus nos provoca com essa pergunta. Para quê? Para que nós pensarmos quem é a Virgem Maria. Qual é a importância da Virgem Maria para nós dentro do contexto da história de salvação. Por exemplo, Santo Agostinho, eu acho que todos os católicos conhecem, já ouviu falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho que é um grande doutor da igreja e também um grande santo, né? Ele ensina aqui, nessa passagem de São Marcos, ele ensina que aqui Jesus está elogiando a sua mãe de forma indireta. Se nós formos observar, eu vou falar as passagens, depois, por favor, você pega e você verifica, você confere, tá bom? No Evangelho de São Lucas, capítulo 8, os versículos de 19 ao 21, o texto diz o seguinte: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra e a observam. Tá? Depois você confere na sua palavra. Isto é uma verdade tão grande que Jesus está elogiando a sua mãe de forma indireta. Minha mãe é aquela que ouve a palavra de Deus. São as palavras de Jesus. Nós lemos no Evangelho de São Marcos. A minha mãe é aquela que ouve a palavra de Deus. Eu te pergunto, e depois você confere no Evangelho de São Lucas, qual foi a resposta dela para o anjo? Na visitação do anjo. Depois você pega na sua Bíblia. Você vai pegar lá em Lucas, capítulo 1, versículos 38. A resposta de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se, ou fia-te, faça-se em mim a tua palavra. É a resposta do anjo. Perdão, a resposta de Nossa Senhora, o anjo. E o anjo se afastou-se dela. Então, a Virgem Maria, ela é a mulher da palavra. É aquela que escuta a palavra, que ouve a palavra. Eu vou deixar uma passagem bíblica para você, né? No Evangelho de São Lucas também, capítulo 2, versículos de 49 e 51. E peço para que você veja depois. Você vai comparando essas palavras, essas passagens, onde Nossa Senhora, ela ouve a palavra e aguarda e medita em seu coração. Quando Jesus se perde, ela encontra no templo. Lembra? Lá você vai ver essa passagem. Para São Lucas, Maria é tanto a mulher que escuta a palavra que vai colocar ela exatamente depois da parábola do semeador.
ele coloca ela depois, após a palavra do semeador, que fala assim: o semeador saiu a semear. Perdão. Quem é o semeador? É o próprio Cristo. Qual é a semente que esse semeador está semeando? É a palavra de Deus. Então, São Lucas, ele coloca este episódio: a minha mãe é aquela que ouve a palavra, após a parábola do semeador, o episódio do semeador, para nos mostrar que Maria é o bom terreno. Lá na palavra do semeador você vai ver os terrenos fértil, bom, espinhoso, pedregoso, né? Então Maria é o bom terreno, perdão. Ela recebeu a palavra de Deus e produziu fruto, um fruto extraordinário. Por quê? Quem é o fruto dela? Veja na sua palavra. Mais uma passagem bíblica eu deixo para você. Veja na sua palavra, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 42, na visitação dela, Santa Isabel. Bendito, Isabel exclama, bendito é o fruto do teu ventre. Exclamação de Isabel, de Santa Isabel. Então, a Virgem Maria é a mulher que escuta a palavra, é a mulher que medita a palavra, é a mulher que guarda no seu coração. Então, aí nós vemos que aqui nesse contexto, Jesus não está desprezando sua mãe. Os contextos que nós vemos em São Marcos, capítulo 3. Mas Jesus está elogiando de forma indireta, como diz Santo Agostinho. Ele está enfatizando: a minha mãe é aquela que ouve a palavra. Por isso, ela disse de maneira clara para o anjo: faça-se em mim, segundo a tua palavra. E Santo Agostinho nos ensina que a Virgem Maria, antes de gerar a palavra no ventre, primeiramente ela gerou na sua alma, ela gerou no seu coração. São as palavras de um santo, um grande doutor da igreja, um grande santo da igreja, Santo Agostinho. Ele diz: Nossa Senhora, antes de gerar a palavra no ventre, ela gerou na sua alma, ela gerou no seu coração. E nós sabemos muito bem que Cristo é a palavra. Né? Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Espero que você saiba. Tá? E eu vou deixar mais uma leitura para você, o Evangelho de São João, para você conferir lá. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Seguintes, diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. É a palavra. O verbo é uma palavra que diz ação. E no mesmo Evangelho de São João, e no mesmo capítulo, no versículo 14, depois você confere, aí ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Santo Agostinho está dizendo que este verbo se fez carne. E antes de Maria conceber em seu ventre, ela primeiro concebeu na sua alma. Em palavras de Santo Agostinho, ele nos ensina. Por isso, o próprio evangelista São Lucas, naquele episódio, que uma mulher lá da multidão, ela diz assim, depois eu vou dar a passagem para você, você pega a passagem e você confere. Ela diz assim, no meio da multidão: feliz os seios que te amamentaram, o ventre que te trouxe. Depois você confere lá. Tá? Em Lucas capítulo 11,
versículo 27. Aí, sobre as palavras dessa mulher, Jesus replica. Ele diz assim, ó, feliz é quem antes ouve a palavra. Feliz é quem antes ouve a palavra e a observa. Não é? Palavra de Jesus. Eu acho que está bem claro. Tá? Está bem claro que Jesus não está desprezando a sua mãe. No primeiro evangelho que nós lemos, Evangelho de São Lucas, capítulo 3. Mas ele está dizendo que feliz antes sua mãe por gerar a palavra. Primeiro na sua alma, primeiro no seu coração, assim como diz Santo Agostinho, para depois gerar em seu ventre. É isso que nos ensina dentro da Mariologia. Quem é a minha mãe? Eis a pergunta de Jesus, né? Ele deixa para nós. Basta nós questionarmos, nós estudarmos. Maria é a mulher da palavra. O Verbo se fez carne. O Verbo agora se encarnou e ele habita no meio de nós. E essa palavra se encarnou graças à bem-aventurada Virgem Maria. Graças a Maria, graças à Virgem Maria. Por quê? Porque ela soube acolher a palavra de Deus. Ela soube acolher a palavra de Deus. Ela disse mais que um sim. Porque muitas vezes nós, católicos, acostumamos dizer, perdão, nós católicos muitas vezes costumamos dizer que a Virgem Maria disse sim a Deus. E ela disse sim a Deus. Como nós lemos lá em Lucas 1,38. Mas ela disse muito mais que um sim. Muito mais que um sim. A Virgem Maria, ela disse ao arcanjo Gabriel, fia-te, faça-se em mim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Acho que ficou bem esclarecido, né? Bem superficial, né? Mas dá para entender. Porque há muito questionamento nesse versículo, nesse evangelho, né? Tá bom? Até o próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais de Nossa Senhora, né? Mais algumas dúvidas que vão surgindo, né? As pessoas às vezes questionam, às vezes dentro da própria igreja, né? Dentro da própria igreja católica, apostólica romana, né? Tem essas dúvidas, muitos católicos têm essas dúvidas, né? E fora os ataques, né, protestantes, às vezes vêm no portão, né? Encher as paciências aí e querer ensinar coisa errada. Né? Nós, como diz a palavra de São Pedro, nós temos que exortar com carinho, né? Com mansidão e mostrar a verdade, né? Nunca deixar de mostrar a verdade. Defender a nossa fé católica, apostólica, romana, a fé de 2000 anos, né? E defender a nossa mãe, que é a mãe de Deus e nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Um abraço no seu coração.